ele tem que jogar aqui, nessa posição, de 10. E quem é que estava jogando nessa posição de 10, nesse sistema 4-2-3-1, no ano passado? O Lucas. Com o Lucas aqui, ele não vai jogar. Com o Lucas aqui, ele não joga. Acontece que o Carpini mudou o sistema do 10. Quem está jogando aqui é o Luciano, nesta função. Por trás do Caleri, aqui com a função de organizar e de chegar à frente. E o Lucas, que agora está machucado, veio jogar do lado esquerdo. Não como um ponta esquerda, porque quem dá amplitude, já falamos sobre isso, é o Wellington. Né? Quando o São Paulo ataca, quem desce aqui é o Wellington. Quando defende, o Lucas fecha para o lado esquerdo, o Rames vem por aqui. Qual era o problema do Rames? Qual é o problema do Rames? É muito difícil ele entrar num time que tinha funcionando o Wellington Rato na direita, Lucas por dentro, Rodrigo Nestor fazendo um trabalho sujo de marcação pelo lado esquerdo. Os três se machucaram. Mas antes da lesão, estava jogando Rato, Luciano e Lucas. Nesse caso, o Rames pode caber aqui. Ou aqui, ou no losango de meio campo. A questão é fácil encaixar isso? Não. O Rames aqui não é muito fácil, porque alguém vai ter que trabalhar. O Lucas vai ter que marcar pelo lado esquerdo, os dois volantes vão ter que marcar muito para o Rames poder jogar solto. Então não é muito simples fazer, não. Mas também não é muito simples fazer isso com o Luciano. E tem funcionado com o São Paulo. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, a Supercopa com o Luciano e o Nicão do lado esquerdo pela lesão do Lucas. Então, o que o Carpini está pensando nesse momento é que ele criou a função do 10 pro Luciano. Essa função do Luciano, o Rames faz. Se o Rames estiver bem. Aí é com o Rames. O Rames vai jogar no nível que o Luciano jogou? Se não jogar, quem vai ser titular vai ser o Luciano. E o Rames vai esperar no banco de reservas. Se jogar, taticamente, esse ajuste está mais ou menos feito, mas vai trabalhar mais para funcionar melhor. E o Galopo, PVC? O Galopo, nesse caso, é banco. Sabe, quando eu escrevi isso, já tomei um pito por ter escrito isso, mas eu gosto dessa definição. Eu aprendi, como jornalista na revista Placar, a jamais escrever ex-craque. Porque craque não é ex. O Zico é craque para sempre. Pelé é craque para sempre. Ele não é ex-craque, ele é craque. Mas eu gosto de dizer, até como uma pressão no jogador que larga, que alguns jogadores, ex-craque, na minha opinião, existe sim. Ex-craque não é o Zico. O Zico para sempre vai ser craque. Mas o cara que pode ser craque e decide, por não treinar, por não se dedicar, por não trabalhar, ele decide que não vai conseguir jogar no nível que ele joga para ser chamado de craque, esse cara é ex-craque. Hoje, o Rames é ex-craque. Ele pode voltar a ser craque a qualquer momento. Mas hoje, no meu dicionário, ele é ex-craque. Quero repassar essa pergunta para a galera que está escutando a gente aqui. É ex-craque para vocês também? O Samir, por exemplo, quando eu não chamo ele para participar do programa, ele não faz bico e resolve não aparecer a semana inteira, entendeu? Mas ainda bem que hoje eu chamei ele, na dúvida, sabe? Bom dia para você. Bem-vindo. Bom dia, Dom, Hernan, PVC, aqui nos acompanhando de primeira. Estou à disposição. O Samir é um cara de grupo, sem estrelismo, né? Bora falar de um levantamento que o UOL fez muito interessante sobre os principais clássicos do Brasil, que constatou que o Corinthians tem a pior marca recente contra um adversário específico. Depois do empate com o Palmeiras, no último domingo, os corintianos somam apenas uma vitória em 15 jogos. É muito impressionante. O JP vai colocar as artes para a gente aos pouquinhos, porque tem de todos os grandes clubes, né? Os grandes clássicos.
do Brasil. Só que se a gente considerar todos os clássicos regionais, não só com apenas um adversário, o Corinthians só não é pior por causa do Santos. A gente tem o Palmeiras aí na tela para você como o melhor de todos nos clássicos, 63% de aproveitamento. Na sequência tem Flamengo com 59, Grêmio com 53 e Fluminense com 52. E aí lá no final da tabela a gente vê, pode passar, por favor, JP, que o Corinthians tem 35% de aproveitamento. O Botafogo um pouquinho a mais, 36%, o Vasco 39%, agora o Santos 31%. A gente entende, é um levantamento recente, dá para entender o Santos nessa posição. Mas o Corinthians, Samir, complicado ver o Corinthians nessa posição nos clássicos, hein? E aí a gente sabe... Vai lá. Não, sim, Dom, dá para entender, né? O Santos aí é o último, não é por acaso, chegou até o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians, como o PVC gosta de lembrar sempre nas estatísticas dele, o Corinthians não ganha títulos há 4 anos. Então, esses 4 anos serviram aí para que o Corinthians realmente chegasse a esse ponto no ranking, né? Acho que a única vitória contra o Palmeiras foi aquela do Silvinho, né, PVC? Foi isso mesmo? Foi. 2-1. Então, você vê que o Silvinho é um gênio incompreendido. Ninguém entende o Silvinho, né? Ele confundiu a cabeça do Abel naquele jogo lá. A torcida do Corinthians não entendeu o Silvinho, ninguém entendeu. Então ele conseguiu esse feito. O único que venceu o Palmeiras do Abel foi o técnico Silvinho. PVC, acho que o Hernan caiu, né? Acho que o Hernan caiu. Eu acho que esse levantamento é muito importante. O André Lucena, nosso editor, pediu para eu tentar fazer outros levantamentos de outras épocas. Na minha opinião, na minha visão, isso aqui é fato, né? Isso é informação. Últimos 15 jogos, Palmeiras e Corinthians, a maior sequência de freguesia atual, 7 vitórias do Palmeiras, 7 empates, 1 vitória do Corinthians apenas. Mas essa freguesia, ela é muito sazonal ou cíclica. Vou dar um exemplo. Entre 2009 e 2015, o Corinthians passou 16 jogos contra o Palmeiras, vencendo 8, empatando 8 e perdendo 1. Curiosamente, a única vitória do Corinthians neste período recente foi 2-1 para o Corinthians, os 2 gols do Roger Guedes. Naquele período, foi 2-1 para o Palmeiras, 2 gols do Fernandão em Presidente Prudente. O jogo do Palmeiras jogou de branco, o Corinthians de preto, o Filipão mandou jogar de branco porque estava muito quente. Então, isso é meio cíclico, isso vai e vem. A gente tem uma história em São Paulo, uma crença em São Paulo, existe uma crença de que o Palmeiras é freguês do São Paulo, o São Paulo é freguês do Corinthians, o Corinthians é freguês do Palmeiras. Apesar dessa crença, o Palmeiras foi campeão contra o São Paulo em 42, em 44, em 50, em 72, em 2022. Então, isso depende muito da época. Vou dar um outro exemplo. O Vasco não ganha uma final do Flamengo desde 88. Final de estadual, final que não seja Taça Guanabara. Mas o maior tabu da história de Vasco e Flamengo foram 20 jogos em que o Flamengo não conseguiu ganhar do Vasco entre 1945 e 51. E tem uma história fabulosa disso, que é a queima da camisa do Jair Rosa Pinto. Jair Rosa Pinto era jogador do Flamengo, número 10. O Vasco ganhou de 5-2 em São Januário. Na saída, a torcida pegou a camisa do Flamengo e queimou. E se simbolizou que era a camisa do Jair Rosa Pinto. 10 dias depois, o Jair Rosa Pinto estreava pelo Palmeiras. Mudou de clube por causa daquele jogo. Por causa daquela freguesia. O Jair morreu dizendo: não queimaram uma camisa minha. Queimaram uma camisa 10 do Flamengo. Tipo, não era a minha camisa. Agora, uma questão sobre esse levantamento que a gente pode falar também é que a gente sabe que muitos técnicos caem depois de uma derrota no Clássico, né? Agora, a derrota é que derruba o técnico ou é o técnico que derruba a derrota? É os dois, né? Esse ano o Corinthians ele perde, né, o clássico para o São Paulo, mas o Mano é mantido, né? Para o Santos, né? Depois, né?
e o Mano é mantido, mas depois cai na rodada seguinte. Acho que isso é muito comum, né? No Corinthians também a gente já viu várias vezes o treinador cair, não tem como, né? O Cristóvão, por exemplo, eu lembro não sei se está incluso aí nesses jogos, mas não tinha como, a arena toda pedindo a saída do treinador depois de uma derrota para o Palmeiras na Neoquímica Arena. Não há treinador que resista a isso, ainda mais se vem de uma sequência ruim, não tem como. O São Paulo é o clube que mais Agora, derrubou técnico do Corinthians, né? A gente fala o Corinthians nesse triângulo amoroso das freguesias, o Corinthians supostamente faz o São Paulo ser seu freguês, mas o São Paulo foi o clube que mais derrubou técnicos do Corinthians. 13.